Vamos ao derby. As histórias por trás de alguns dos mais emocionantes derbys do futebol mundial. Um podcast do jornalista Joaquim Paulo. Real Sociedade Athletic, 8ª jornada da La Liga, o derby basco. O histórico de luta de independência do País Basco remonta ao século XIX e ajuda a explicar muito da identidade de Real Sociedade e Athletic, verdadeiros embaixadores da resistência ao regime franquista durante décadas, ilustrada sobretudo pela decisão de apenas recrutarem jogadores nascidos ou criados na Euskadi. O primeiro embate entre os dois rivais ocorreu em 1909 e, nas décadas seguintes, os embates decorreram sempre sem grande animosidade. Afinal, era mais o que unia Real Sociedade e Athletic do que aquilo que os afastava. Além disso, os bilbaínos dominavam no campo, com destaque para o goleador Rafael Aranzandi, que morreu aos 30 anos, vítima de tifo. O famoso Pichichi tem um busto no relvado do Samamés e ainda hoje dá nome ao troféu do melhor marcador do campeonato. Em 1930, em plena Guerra Civil Espanhola, começam a cavar-se as trincheiras entre os dois clubes. A seleção do País Basco percorre o mundo para lutar contra as atrocidades cometidas por Franco, mas a base da equipa pertence ao Athletic e a Real não envia jogadores para aquele elenco. Fundado por britânicos em 1898, o Athletic Clube começou por ter ingleses nas suas fileiras. Mas foi depois de grande contestação dos clubes rivais, nomeadamente a Unión Ciclista de San Sebastián, que viria a dar origem à Real Sociedade em 1909, que acaba por adotar a regra de apenas utilizar jogadores oriundos do País Basco. O mesmo, porém, não se aplicou aos treinadores, já que muitos estrangeiros dirigiram os Leões de Samamés desde a fundação. O Athletic, que venceu, de resto, aquela que é considerada a primeira competição de nível nacional em Espanha, a Copa Nacional de 1902, ostenta 8 títulos de campeão, o primeiro dos quais logo na segunda edição do campeonato. Mas durante 18 anos da ditadura, o clube foi forçado a mudar de designação, chamando-se Atlético até 1973. Em 1976, num momento de transição política no país, os capitães dos dois clubes entraram em campo no derby com a bandeira do País Basco, então associada à ETA e cuja utilização era proibida. O jogo terminou com uma goleada de 5-0 de Real. A bandeira foi confiscada pela polícia, mas meses depois seria mesmo legalizada a sua utilização. Mais uma vitória para aqueles dois emblemas. A relação entre os adeptos é pacífica, o mesmo não se podendo dizer dos clubes, que disputam a contratação de jovens talentos por todo o País Basco. Um bom exemplo dessa rivalidade ocorreu em 1995, quando o Athletic decidiu contratar um jovem de 16 anos ao rival. Joseba Echeverría é o jogador que representou os dois clubes e que maior polémica causou. O médio foi, à época, a transferência mais cara de sempre do futebol espanhol e superou o 500.000 de jogos pelos Leones. Mais recentemente, em 2018, nova investida do Athletic resultou na aquisição de Íñigo Martínez, que tinha precisamente recusado uma cláusula antirrival no contrato que assinara anos antes com a Real Sociedade. A década de 1980 é a mais brilhante para o futebol basco. Em 80-81, com Arconada e Baquero, a Real Sociedade sagra-se pela primeira vez campeã de Espanha e na época seguinte festeja o bicampeonato. Mas o rival não se fica atrás e também festeja 2 títulos consecutivos nas 2 épocas seguintes.
Até então, os clubes limitavam a contratação de jogadores nascidos ou criados no País Basco. Mas dá-se um ponto de viragem, com o futebol espanhol a apostar cada vez mais em jogadores estrangeiros, o que condiciona os grandes do País Basco. Em 1989, a Real Sociedad rende-se e contrata mesmo o primeiro estrangeiro, o irlandês John Aldridge, que em 2 épocas fez 40 golos pelos Chuchi-Urdin e abre assim a porta à chegada a mais forasteiros. De ello se aprovechó Aldridge. Ahí lo tienen marcando el segundo tanto para la Real. Como se ve, el balón pasa entre las piernas de Andoni Zubizarreta. 2 anos depois, Oceano e Carlos Xavier são contratados ao Sporting. Mas, curiosamente, os espanhóis de outras regiões do país só começaram a ser contratados pelo clube a partir de 2002. Em Bilbao, o Athletic mantém a filosofia inicial até os dias de hoje, abrindo apenas a porta à possibilidade de contratar jogadores que tenham origens bascas, mesmo que tenham nascido noutros países, como o caso de Vicente Lizarrazu, nascido na parte francesa do País Basco e que foi contratado ao Bordeaux em 1996. O escardino esteve 1 ano no antigo San Mamés, antes de sair para o Bayern de Munique e se sagrar campeão do mundo e da Europa pela França. Hoje em dia, os manos Williams, nascidos em Pamplona, mas com família originária do Ghana, são referências de um clube que continua a marcar pela diferença e que já tinha inclusivamente recebido Kenan Kodro, também ele nascido na Biscaia, mas cujo pai, o Sérvio Kodro, tinha sido uma referência na rival Real Sociedad. Zarra é o melhor marcador do Athletic na La Liga, com 251 golos em 277 jogos, e o guardião Iríbar, com 614 jogos, o mais utilizado de sempre no principal escalão. Mas Raúl Garcia pode tornar-se esta temporada no jogador com mais jogos de sempre na La Liga. O polivalente jogador, que brilhou também no Atlético de Madrid, iniciou esta temporada com 593 jogos e almeja o recorde de 622 partidas de Zubizarreta, também ele uma lenda do Athletic Bilbao, e Joaquim, uma lenda do Real Betis. Apesar do susto em 2006-2007, quando entrou na última jornada em risco de despromoção, o Athletic é, a par de Real Madrid e Barcelona, o único clube que nunca desceu de divisão em Espanha, enquanto a Real Sociedad andou pelo segundo escalão. O emblema de Bilbao soma 23 Copas do Rei, mas não conquista o troféu há 40 anos. A última oportunidade aconteceu na época 2019-2020, numa final precisamente com o rival. O encontro apenas foi realizado em 2021, devido à pandemia, e foi resolvido com um golo solitário de Oyarzabal em Sevilha. Oportunidad importantísima para Real Sociedad, máxima concentración en el 10. En Sevilla, chance de gol. A ver, va Oyarzabal, ahí está Oyarzabal, gol. ¡Gol! Sí, de Real Sociedad. Gol de Real Sociedad. Já a Real Sociedad atravessou vários períodos negros e quase falência, o que levou à descida à segunda divisão no início do milénio. Porém, desde que regressaram em 2007 ao convívio dos grandes, os donostiarras mostraram que estão para ficar, sendo de realçar que esta época estão na Champions League, precisamente no grupo do Benfica, competindo na maior prova de clubes, o que não sucedia desde 2013-2014. Real Sociedad Athletic Bilbao, 8ª jornada da La Liga. 30 de setembro, 20 horas, Anoeta. Há 6 anos que o Athletic não vence do Anoeta. O último triunfo dos Leões no recinto do rival ocorreu em dezembro de 2017, mas uma das maiores goleadas em jogos oficiais entre os dois clubes em San Sebastián foi mesmo favorável ao Athletic, que em 1930, no antigo Atocha, venceu a Real por 7-1. No histórico da La Liga, os donostiarras venceram em casa os bilbaínos por 40 vezes. Sofreram 21 derrotas
e empataram em 19 ocasiões. Seja ou não adepto de um destes eternos rivais, o certo é que ninguém fica indiferente a este derby, que é muito mais que um jogo. É a celebração da cultura basca e um testemunho do poder do desporto para gerar paixões. Vamos ao Derby, um podcast do jornalista Joaquim Paulo.